Olá, tudo bem? Meu nome é Robert Souza, esse é o canal Teologia e Você. E hoje nós queremos falar de um assunto super polêmico. 1 Samuel 28, o episódio de Saul com a necromante, tá? De verdade, aquele que apareceu era o espírito de Samuel? Então é sobre isso, é sobre essa exegese desse texto que a gente vai buscar um pouco hoje, tá? Examinar as escrituras e entender o que os comentaristas dizem sobre, para que a gente possa chegar a algum senso comum. E claro, vou dizer que o que eu acho sobre o texto, eu vou dizer lá no final, tá? Então, vá coletando as informações, se você tem dúvida, anote, eu acho que você vai gostar. A primeira coisa que a gente já percebe no texto é que Saul já está numa grande crise no seu governo, tá? Samuel já tinha morrido. 1 Samuel 28, verso 3, já vai dizer que Samuel já tinha morrido e já tinha sido enterrado em Ramá. Graves crises no governo de Saul já estava acontecendo, já tinha acontecido. Saul já tinha cometido diversos pecados, né, de feitiçaria, etc., com a rebeldia dele, com a questão principal aqui nesse tema, que é sobre a sua busca, a sua experiência com médiuns, consultas espíritas, consultas aos feiticeiros. E Levítico 19:31, já no Pentateuco, a gente já começa sobre isso, dizendo, olha, não recorra aos médiuns e nem os que busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Jeremias 27:9 está falando de algo mais à frente, tá? Mas Jeremias também já fala sobre isso. Olha, não dê atenção aos seus profetas, nem a qualquer um que diga que pode adivinhar o futuro, seja por sonhos, por invocação de espíritos dos mortos ou por feitiçaria, tá? Deuteronômio 18:10, o Pentateuco continua, olha. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime um sacrifício, um filho ou uma filha, para que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságio, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamento, que seja médium, que consulte espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Então, logo de cara, nós percebemos que Deus odeia quem pratica esse tipo de experiência espiritual. Não procure adivinhador, cartomante, médiuns, feiticeiros. E Saul está num processo que ele vai procurar uma médium, uma necromante. E haja visto que os necromantes têm um nível mais elevado nessa área da feitiçaria, porque ele mexe com os mortos, ele mexe com os sacrifícios ligados a essa linha. Então é uma linha mais pesada, é uma linha mais densa, não é qualquer tipo de espírito raso, é algo um pouco mais terrível, mais complicado. Só que Saul ele já tinha cometido vários pecados, inclusive de matar os sacerdotes, né? De prejudicar a questão dos profetas. Então, com certeza aqui nesse texto, ele não tinha mais sacerdote para consultar aquelas duas pedrinhas do Urim e o Tumim, que eram as pedras no qual a pessoa pedia ao sacerdote, esse sacerdote pegava essas pedras e consultava a Deus, né? E nessa consulta Deus trazia uma resposta e o sumo sacerdote respondia a pessoa. Ele não tinha mais isso, ele já tinha provocado um caos muito grande no reino, tá? E claro, vamos lá, existem pontos intrigantes em 1 Samuel? Lógico que tem. Primeiro ponto intrigante de Samuel, que deixa tudo já muito complicado, é que você não sabe quem é o autor do texto de Samuel. Nós não temos na exegese, na parte da histórica, na parte crítica, na parte dos achados dos textos, dos manuscritos, não se tem como dizer quem escreveu. Existe, a partir de algumas pesquisas, que pode ter sido a escola deuteronomista, vai ter grandes analíticos que vão analisar esse texto, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas o primeiro ponto é que é bom dizer sobre isso. A maioria dos livros do Antigo Testamento, de fato, não foi o autor do texto, por exemplo, que escreveu. Por exemplo, não tem como você dizer que Josué escreveu o texto de Josué. Não tem como você dizer que ele foi um escriba.
Não tem como você, por exemplo, dizer que Samuel escreveu o texto de Samuel, já que aqui no capítulo 28, alguém já está narrando uma história após a morte dele. Um exemplo básico disso. E essas coisas hoje, por exemplo, se você tem uma Bíblia de qualidade, tipo uma King James, uma Genebra, uma NAA, uma Thomas Nelson, uma Bíblia que tem uma exegese já ampla, fora daqueles contextos ortodoxos dos primeiros séculos, que fulano diz que é ciclano, que isso e aquilo, você vai começar a perceber que muitos textos e os seus manuscritos foram achados e escritos bem posterior. E a tradição judaica, claro, o que ela vai fazer? Ela vai colocar o nome do seu grande líder, ou do grande personagem que está envolvido nos textos. E isso não tem nenhum pecado, não tem nenhum erro nisso. O erro, na verdade, é nosso, às vezes, com a ignorância de ficar brigando. Não, quem escreveu foi fulano, quem escreveu foi Beltrano. Isso é bobagem. Quando você entra de verdade na teologia, na história, na arqueologia, você começa a ver que essas coisas são normais. E faz parte da cultura, da época, tá? Da organização dos textos. Então você já não tem aqui o identificador, quem foi de verdade que escreveu o livro de Samuel. Existiram métodos analíticos, sim. Por exemplo, de Wellhausen, tá? Ele discerniu as fontes a partir dos subjacentes dos livros, a parte histórica. Ele estabeleceu um padrão, um método, uma análise crítica, tá, sobre isso. Também o Martin North vai falar sobre isso, a origem desses escritos, que ele vai acreditar que é da escola dos deuteronomistas, porque existem alguns detalhes que vão trazer essa direção, porque uma escola deuteronomista, haja vista que a maioria dos textos do Antigo Testamento, por exemplo, Gênesis e outros, foi escrito pelas escolas dos javistas, deuteronomistas e elohistas. Essas três escolas, elas que vão organizar os textos. Elas que vão de verdade começar a escrever e influenciar também a partir da sua teologia. Por isso que umas são elohistas, javistas, deuteronomistas, e depois a gente pode trazer um vídeo falando sobre essas escolas e os livros, as partes dos textos da Bíblia que ela escreveu. Tá? Por isso que realmente essa coisa se torna extraordinária no texto. Os manuscritos hebraicos, por exemplo, eles foram encontrados lá nos achados de Qumran, na década de 40. Apenas o de Esté não foi, né? Dos manuscritos do Mar Morto. Mas o de Samuel, ele foi também achado lá, mais uma grande comprovação que o texto é verídico, que existem várias cópias, tá? E claro, sempre também com a questão de um viés um pouco problemático por conta da identidade do escritor, tá? Então, por exemplo, existem outros textos, sim, o grego, LXX, tá? Esse manuscrito, ele vai também construir a partir dessa crença do texto hebraico e vai conduzir a reunião desses rolos para a questão do livro de 1º e 2º Samuel. E claro, né, foram achados lá na caverna de Qumran 4 textos, pelo menos 3 textos desses, e todos estão bem organizados, eles são importantes, o estudo textual deles está bem preservado. Tá? Por exemplo, o 4Q Sama, alguns fragmentos muito antigos foram encontrados 200 a.C., depois outros designados em 4Q Sambi, e um manuscrito fragmentado de 2º Samuel, do capítulo 14 e 15, conhecido também quanto 4Q Samik, ou Sank, né? S-A-M-C. Então, a gente já não sabe quem é o autor. Por que é importante saber sobre o autor? É porque, diretamente, quando você analisa o texto de 1 Samuel 28, você não percebe que ele está negando a experiência vivida por Saul. Ele não diz também que ali tem diabo, no texto em hebraico, que ali tem espíritos de morte, espíritos familiares, espíritos falsos. Não. Quando a gente entra na exegese do texto, você vai perceber que o nome que está ali no hebraico não tem a ver com nenhum desses seres caídos, tá? Então você vai perceber aqui que durante a crise, tá lá voltando para a história, Saul sentia, já estava com um grande medo, uma grande ansiedade, né? Um grande pavor, pânico dentro de si, por conta de tudo que estava acontecendo. Ele não conseguia ouvir a voz de Deus sobre a questão que ele estava querendo saber sobre a guerra. Tá? Então o Senhor não respondeu Saul de forma nenhuma. O que ele vai fazer?
ele matou os sacerdotes de Nob, né, 1 Samuel 22, depois os profetas, né, e aqueles que estavam ali, os alunos na escola de Samuel, 1 Samuel 19 e 30. Então, a evidência da palavra mais convincente de que Saul de fato se comunicou com o profeta morto, Samuel, é o que parece para o escritor do texto. Porque o escritor do texto, ele não vai negar o acontecimento. Ele vai dizer que Saul se disfarçou, então Saul jurou perante o Senhor, e no versículo 11, né? Então lhe disse a mulher, quem você quer que eu faça subir? Respondeu ele, faz-me subir Samuel. E aí a Bíblia vai dizer que, vendo a mulher, Samuel gritou em alta voz. Você sabe qual é o problema disso aqui? É porque isso aqui no original está escrito, ela vai dizer no versículo 13, verso 14... Olha, o 3, respondeu-lhe o rei, não temas o que vês. Saul já reconheceu quem foi que ela viu, né? E na figura, na questão 14, só que aqui, ela vai dizer que vê um Deus. Eu vejo um Elohim, que sobe da terra. O problema aqui é que já começa assim. A vidente, a médium, ela vê um Elohim, é assim como está escrito no texto. Não está escrito no texto que ela vê um espírito, que ela vê um demônio, que ela vê Satã. Está escrito no texto que ela vê Elohim. E Elohim tem dois significados no Antigo Testamento. Deuses, né? E claro, nós, a partir da ortodoxia, vamos crer que o Elohim que criou os céus e a terra, né? Então estava Deus, Jesus e o Espírito Santo, né? A Trindade, a gente crê no Elohim, no deuses. E outro ponto que é usado o Elohim é para juízes. Então, pessoas de grande autoridade, né? Dado como deuses. E essa frase também, esse versículo, ele é colocado, por exemplo, também em Gênesis, quando a serpente diz para Eva, né? Que eles seriam como deuses. A palavra Elohim ali também. Então, ser de grande autoridade. Então a aparição de Samuel claramente impressiona a mulher devido à autoridade e dignidade do profeta. Em nenhum dos versículos anteriores há qualquer indício que tenha a ver com, olha, Samuel imaginou, e Saul imaginou que viu Samuel. Não. Não existe indício dizendo assim, olha, a mulher tentando ludibriar Saul disse que viu Samuel. Não. Não existe nenhuma palavra no versículo, nos versículos a seguir, que diz que foi mentira, que foi um fruto de engano ou da imaginação de Saul. Não. A Bíblia vai dizer claramente que Samuel vai reconhecer, Saul vai reconhecer Samuel e ele ainda vai acalmar a mulher. Versículo 13, respondeu-lhe, não temas o que vês. Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Então, por quê? Porque a mulher tinha gritado, a mulher tinha se apavorado com o negócio que estava ali, naquele processo ali, subindo sobre a terra. Então, lógico, a Bíblia vai colocar algumas questões sobre isso, mas em nenhum ponto negativa, né? Sobre essa questão. Outro ponto importante de dizer é que, claro, como a gente leu lá nos primeiros versículos, Levítico 19, Jeremias 27 e Deuteronômio 18, que Deus sempre proibiu o que? A consulta de adivinhos, necromantes, né, feiticeiros, agoureiros, etc. e tal. É proibido tanto para o judeu, tanto para o cristão. Você não pode consultar nenhum tipo de morto, nenhum tipo de adivinhação. Certo? É fato que Deus proíbe. Mas em nenhum momento na Escritura a Bíblia diz que essas práticas são práticas que não existem, ou que elas não valem nada, ou que elas não funcionam. A Bíblia não diz isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Bíblia condena a prática. A Bíblia condena, diz, não participe disso. Não entre em adivinhação e consulta com espíritos. Se a Bíblia condena, é porque tem algo que não se pode fazer, e aí não cabe a nós querer se meter nesse negócio. Mas a Bíblia não diz que não existe, não nega. A Bíblia condena, não faça. Não faça aquilo. Aquilo ali não é bom para você. É pecado. Para Deus é idolatria, é pecado. Não se meta nisso. Consulte o seu Deus, fale com Deus, busque suas respostas em Deus. Tá? Outro problema
é que alguns alegam que aquilo que apareceu foi um espírito maligno. É o que a ortodoxia vai colocar, nós protestantes, os pentecostais, os ortodoxos, né? Vamos colocar como espírito enganador, como Satanás que se aproveitou ali da situação porque Saul estava nervoso, estava já perdido, já estava em pecado, já estava condenado, né? E aí o diabo se utiliza daquilo ali. Tá, mas o problema é que nenhuma questão no texto vai falar sobre isso. E quando se tem um espírito enganador, a Bíblia deixa claramente, por exemplo, o Juízes 9:23 fala de um espírito enganador. 1 Reis 13:18, 1 Reis 22:22, 2 Crônica 18:21. Então Deus também, quando quer mandar um espírito para enganar, a Bíblia diz claramente que Deus enviou o espírito de engano. Olha aqui um problema, você não tem isso nesse texto. E quando a gente vai analisar os exegetas do texto de Samuel, que são raros, são poucos os exegetas especialistas em 1 Samuel. Por que é importante falar disso? Porque a gente não é porque uma pessoa formou em teologia, ou porque ela fez um mestrado em teologia, um doutorado, um pós-doctor, né, um PhD, é que ela é especialista na Bíblia inteira. A nossa Bíblia, por exemplo, tem 66 livros. Uma pessoa que faz um doutorado, um mestrado, ela se especializa em um tema, em um capítulo, em uma parábola, em um texto. Ela não se especializa na Bíblia. Por isso que quando a gente fala sobre especialistas, sobre exegetas, você tem que procurar alguém que defendeu seu doutorado, sua pós, fez sua dissertação no texto. Ou que escreveu um comentário bíblico sobre aquele texto. E você vai ver que são raros. Pode procurar na internet comentaristas de 1 Samuel. Você vai ver a dificuldade de achar texto. Grandes escritores sobre. Tá? Claro, Adam Clarke, que é um dos grandes, vai dizer assim, ó, que Samuel realmente apareceu naquela ocasião. E o texto evidencia isso, segundo ele. Isso não pode ser negado de maneira nenhuma. Nenhuma pessoa que faz uma interpretação legítima do texto pode negar o que aconteceu, segundo Adam Clarke. O mesmo, né, o autor prossegue dizendo que é coisa genuína, porque surpreendeu até a médium. Se a médium fosse até uma enganadora, uma falciane, né, que a gente pode crer assim, colocar ela como isso, uma falsa, eu sei que o que subiu de lá para cá assustou ela, atemorizou ela, tá? Porquanto é o segundo Adam Clarke, né, nem ela esperava que isso iria acontecer. Segundo Ellicott, a mulher quedou-se admirada e assustada pela visão, pelo que viu. Segundo Keio também sugere que a mulher caiu em um estado de clarividência e assim foi capaz de reconhecer Saul. Segundo Flávio Josefo, em Antiguidades também, asseverou que Samuel revelou quem era o consultante, tá? Revelou que era o consultante. O texto também é embelezado, né, pelos escritores judaicos, claro, incluindo os aparecimentos dos poderosos juízes até o próprio Yahvé. Então, segundo Josefo, que o texto é embelezado, né, com esse verbo de deuses, né, de juízes, mas ele não nega a situação. O Talmud, que são esses escritos aqui, tem os Talmud babilônicos, etc. Os textos dos Talmudes, que é a tradição oral, aquilo que é da tradição do judaísmo, que a Bíblia vem depois do Talmud, também se acha a palavra original, que é hebraico Elohim, que vai ser interpretada como no singular, já que os judeus, eles creem em Deus apenas, em Javé, tá? Não é como nós que vemos a Trindade, Jesus e o Espírito Santo. Não, o judeu ele apenas crê e adora a Javé. Javé é uma coisa, tá? A Ruach de Javé é outra, a Shekinah é outra coisa. É diferente as teologias. Então, para eles, segundo o Talmud também, Samuel vê um espírito se identificado. Mas que esse espírito pode ser um anjo da parte de Deus. E não em si, claramente, o próprio Samuel, tá? Outra coisa que é difícil de resposta, né? Mas quando você entra no versículo 14, você vê que Samuel foi identificado. Ele apareceu com o seu manto de profeta, o manto de autoridade, o manto que ele usava aqui na terra. Bom, mas qualquer espírito pode usar, se vestir, se aparecer de qualquer forma. Pode ser. Aí os intérpretes rabínicos vão dizer, segundo os rabinos, que os espíritos podem realmente se manifestar de qualquer forma, mas eles precisam ser reconhecíveis.
e de uma forma muito clara no texto, ele parece de forma literal, né, numa visão de Deus segundo os rabinos. Segundo o bispo também de Wordsworth, designou que o espírito de Samuel foi reconhecido pelos olhos humanos. Então Deus é que designou, segundo o bispo fala, que o espírito de Samuel fosse reconhecido. Tá? Aí no versículo 15 está escrito: por que me inquietaste? Samuel aqui está chateado. Tá? Samuel vai replicar, vai brigar com Saul, né? Então aqui, segundo os judeus, o Talmud, a Torá, segundo a interpretação dos rabinos do texto, já que o texto é original deles, eles entendem que essas palavras subentendem que Samuel estava dormindo no Sheol, porque para o judeu o Sheol é o lugar dos mortos, é o lugar da sepultura, é o lugar das profundezas, e é ali no qual Saul estava, e Saul foi acordado do sono dele dos mortos, tá? É importante falar disso. Por quê? Porque isso faz parte da teologia hebraica. A teologia do Antigo Testamento não crê no céu. Ninguém morre e vai para o céu, vai para o Sheol. Ia lá para o seio de Abraão, no caso de Samuel, que era justo, né? Mas ele foi incomodado. Por quê? Porque contrasta com aquilo da alma, né? A criação da alma. Gênesis 1:26. Soprou Deus a ruá de Javé sobre o boneco de Adamar, que é o homem, e o homem se fez alma vivente. Tá? Então, até a época de Salmos, existia o Pentateuco, até o processo dos Salmos, cria-se nesse processo, essa teologia do Sheol. Tá? Então, essa teologia também estava nas crenças dos profetas. Tá? Então, a Bíblia aqui tem que ser lida a partir do seu contexto. Então, nesse contexto aqui, é assim que eles creem. E, claro, a evidência da profecia, de que se apareceu. Veja bem, se fosse também o diabo, vamos falar que foi o diabo que apareceu ali, um espírito de engano. Mas a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, não é verdade? Só que o problema aqui também que se torna no texto é que tudo que foi falado pelo espírito de Samuel, né, por quem estava dizendo que era Samuel, se cumpriu. Se cumpriu sim ou não? Saul morreu, aconteceu tudo que foi dito, sim ou não? Se cumpriu. Então, o que se falou foi verdade. E como pode um espírito de engano falar a verdade? Como pode o diabo, o pai da mentira, também executar uma profecia de verdade para o próximo dia de Saul? Então aqui fica um ponto de interrogação, né? Por que isso acontece? Existe evidência de outras traduções? Sim, na Septuaginta, na versão LXX, né, na qual foi traduzida para o grego do Antigo Testamento, o texto resume, claro, na condenação de Saul, na fala, né, de Samuel ali do Espírito. Já também existe um livro apócrifo eclesiástico que está incluído nas traduções católicas, na Bíblia Católica, né, que afirma disso depois. Samuel morreu e apareceu o rei, predisse-lhe o fim da sua vida e levantou a sua voz de debaixo da terra, profetizando para destruir em piedade do povo. Está lá em Eclesiástico 46:23, também conhecido como Sirac, ou Sabedoria de Sirac. Está lá em 46:20, tá? Os dicionários também de grego, hebraico, os mais atuais, também vão confirmar a comunicação de Samuel. Vão confirmar, por exemplo, o dicionário de Colin Brown, e o de Champlin, e o da editora Paulus, né, hebraico, português, o bíblico, que eu estou falando aqui de grandes dicionários, da editora Vida Nova, da Paulus e outros, é que todos esses dicionários, eles vão confirmar que houve sim uma ocorrência, uma experiência de necromancia na história da Bíblia. Que Saul realmente consultou uma médium lá em Endor, tá? E que realmente apareceu-se o espírito. O que a gente está falando aqui? É que tanto os dicionários bíblicos e comentaristas exegetas do texto, ninguém consegue negar e dizer claramente que ali foi o diabo ou o espírito de engano. E haja visto que o diabo só aparece em 4 citações apenas no Antigo Testamento, viu? Mas ele não está nessa. E nós, que somos da ortodoxia, que já é uma opinião minha, tá? A ortodoxia,
a parte da doutrina bíblica, nós aprendemos desde sempre, seja você um batista, um assembleano, né, alguém de alguma grande comunidade, vai aprender desde novo que ali era espírito de engano, que ali era o diabo, e que qual é a refutação que nós usamos? Lucas 19, que é a parábola do rico e de Lázaro, que Deus fala que quem está do outro lado não pode mais voltar. Ou seja, quem foi para o inferno não pode mais voltar, quem foi para o céu não pode mais voltar. Então nós, cristãos, defendemos a partir disso, primeiro que nós não cremos na mortalidade da alma, nessa questão desse sono da alma, tá? Aí isso é mais coisa de adventista, de testemunho de Jeová, de católico, de espiritismo, tá? Nós não cremos nisso, então nós cremos o seguinte: quando a pessoa morre, assim como Jesus disse lá, ou ela abre o olho no céu ou abre o olho no inferno. Então, a partir disso, a gente ensina sim a partir da Bíblia. Olha, a doutrina da nossa igreja diz que ali aquela situação ele consultou, foi um espírito familiar, foi um espírito de mentira, e ali foi o diabo, tá? Mas ninguém que entra de verdade no texto, na exegese do texto, vai conseguir afirmar dentro dele que o escritor de Samuel fala ali de um diabo ou de um espírito de mentira. Não, quando ele vai falar de espírito, ele vai colocar o nome Elohim. Então fica aí, tá? Eu quero fechar aqui esse quadro dizendo que o que eu vou ensinar? Eu vou ensinar sim, que você não deve consultar aos mortos, que você não deve de fato nenhum consultar nenhum tipo de feiticeiro, de cartomante, de adivinhador, de necromante. Sim, isso é proibido, Deus condena, é um pecado terrível. Você pode adquirir um guia para sua casa, um espírito familiar, um espírito negativo demoníaco para acabar com as suas coisas, com o seu lar, te perseguir. Não entre nessa história, tá? Vamos dizer sim que ali tem espíritos de engano sim, já que aquela médium, aquela mulher não era cristã, não era juda, não era uma convertida de Jeová, né, de Javé, certo? A gente vai dizer isso. E vamos sim confirmar a doutrina sobre esse processo. Não creia nessas coisas, não entre nisso. Mas quando a gente vai para a exegese do texto, você não vai ter como ter um comentarista, um exegeta, um dicionário bíblico, alguém de nome reconhecido na academia. Falo de teólogo de academia, exegeta. Eu não falo de gente que fez cursinho livre na internet, tá? Você não vai ter nenhum, pelo menos eu consultei mais de 10 textos. Você não tem nenhum dos grandes comentaristas afirmando através de algum versículo que ali eram esses enganadores, tá? Mas claro, eu espero que todos tenham compreendido a exegese do texto e compreendido, claro, né, a minha opinião sobre isso. A minha opinião é que o Novo Testamento nos ensina: se você morrer, segue-se o juízo, ou você abre o olho no céu, no inferno, tá? E até a próxima, galera. Um grande abraço.